Boa noite, professor. Boa noite, Daniela. Professor, como está a formação do fisioterapeuta hoje, né? A formação acadêmica hoje no Brasil? Olha, a fisioterapia é um curso hoje de 4.000 horas. Para isto, o fisioterapeuta tem que estudar bastante. E destas 4.000 horas, ele precisa dedicar pelo menos 800 horas ao treinamento clínico, onde ele atende pacientes com diversas disfunções, portadores de diversos tipos de doenças. Certo. E, professor, assim, tem uma certa diferença, né, entre o fisioterapeuta que é formado no Brasil e no exterior, né? Conta um pouco pra gente qual é essa diferença, se tem uma diferença muito grande entre uma coisa e outra. Isto varia muito de país para país, né? Se você pega os Estados Unidos hoje não tem mais a graduação que nós conhecemos no Brasil em várias profissões, incluindo a fisioterapia. Lá, primeiro, você faz uma formação generalista na ciência, em várias áreas da física, da química, da matemática, e só depois é que você presta uma prova para fazer o DPT, o Doctor in Physical Therapy, que é um doutorado já clínico, né? Então, os Estados Unidos caminha para um modelo de abolir as graduações e transformar a formação especialista, como nós conhecemos no Brasil, num curso de doutorado. O brasileiro, por outro lado, ele tem a vantagem de ter mais formação na sua área que ele escolhe para atuar. Daí a carga horária que eu disse ser muito grande, de 4.000 horas, né? O que possibilita a esse profissional ter uma formação bastante generalista. Então, nós poderíamos dizer que, de um modo geral, o profissional no Brasil, o fisioterapeuta, comparado com o mundo lá fora, ele tem essa oportunidade de trabalhar com várias deficiências, com várias doenças durante a sua formação. Então, ele sai apto, preparado, habilitado para cuidar de vários problemas, né? Mas não sai com a especialização num campo específico. E, professor, qual é a trajetória de um aluno, né, até se formar, até chegar a ter um título de PhD? Bom, isso é uma longa trajetória, né? O PhD é o Philosopher Doctor, é o nosso doutorado reconhecido pela CAPES no Brasil, né? Você precisa primeiro, obviamente, fazer a escola elementar, fazer o segundo grau, né? Faz, então, a universidade. Depois dessa graduação, você faz um mestrado, geralmente dura 2, 3 anos, e depois você faz o PhD, que é 4, 5 anos de estudo a mais. Então, é um longo caminho para você chegar a essa titulação máxima no sistema de ensino americano, que é o PhD. E, professor, falando de trajetória, né, de alunos, de professores de fisioterapia, né, conta pra gente como foi a sua trajetória, né, como o senhor chegou aonde chegou hoje. Veja, eu me formei na Universidade Federal de São Carlos, fiz a graduação lá, o mestrado em São Carlos também, e logo em seguida fui para os Estados Unidos, onde fiz o meu PhD. O PhD é para aquela pessoa que quer seguir a carreira universitária, que quer ser um professor e um cientista, né? O meu PhD nos Estados Unidos é uma verdadeira saga, porque na ocasião eu ganhei uma bolsa do CNPq, que é um órgão governamental brasileiro, e ganhei uma bolsa do Rotary, mas eu não tinha o inglês. E para ter essas bolsas, você precisa passar no TOEFL, que é um exame que mede o seu conhecimento na língua inglesa. Aí vendi tudo que eu tinha, Daniela, o carrinho, um fusquinha branco, meus utensílios que tinha dentro de casa, peguei a minha mala e fui para Chicago para aprender o inglês durante um mês. E achei que seria suficiente para passar na prova. Havia superestimado as dificuldades e as barreiras que temos que cruzar, que é um longo caminho, para aprender fluentemente um novo idioma, né?
Prestei a prova e fiquei com uma pontuação muito abaixo do requerido. E foi um dos piores dias na minha vida, porque a coordenadora do curso disse que eu teria que estudar pelo menos 1 ano para passar naquela prova. E eu tinha dinheiro para ficar mais uma semana. Foi quando, então, socorri ao Rotary, e o Rotary concordou, em vez de me dar uma bolsa de 1 ano, me pagar 2 meses e meio para estudar o inglês. E aí estudei o inglês como doido, né? Eu lembro quando cheguei pela primeira vez nos Estados Unidos, estava carregando as minhas malas em direção ao alojamento universitário e vejo do outro lado da rua uma moça me chamava para ajudar no carro. Tudo que eu entendia era help car, ajuda e carro. Quando cheguei lá, aquela moça, o carro estava ligado, eu achei estranho, como que ela está pedindo ajuda se o carro está funcionando? Ela abriu o porta-mala, colocou minhas malas ali e eu, obviamente, entrei e sentei do lado dela. Ela ficou uns 15 minutos falando que ela queria ajuda e eu não entendia que tipo de ajuda. É que havia nevado, depois a temperatura subiu, criou uma camada de gelo embaixo do carro. Então era necessário dar um pequeno empurrão. Mas para um latino-americano de um país tropical que nunca havia visto neve na vida, quer dizer, era uma situação singular. Mas o importante, e eu acho que eu consegui, depois desses 2 meses e meio, passar no exame, é não ter medo, é não ter vergonha, né? Não ter medo de errar. Então você tem que interagir para aprender, para poder pegar o ritmo da língua, né? Pegar a fluência. Então foi uma trajetória muito bonita, produzimos bastante artigos científicos. Foi muito difícil voltar, porque tinha várias oportunidades, continuo tendo. E hoje trabalho também numa universidade em Nova York, né? Inclusive, seguindo, né, o que o professor falou, tem aqui, o senhor escreveu um livro, né, o Engraxate que virou PhD, né, um livro que conta a sua história, né, professor? Conta um pouco do que está escrito nesse livro aqui pra gente. Esse livro conta a história de muitos brasileiros, né? É a minha história, que se confunde com a história de milhões. É a criança que sai do campo, a família perde tudo, migra para uma cidadezinha totalmente poluída, né? E a única coisa que ele descobre que ele poderia fazer lá é ser engraxate. Ele vai procurar, então, construir a sua primeira caixa. São contos, alguns hilariantes, outros muito tristes, né? Mostrando as várias barreiras que ele enfrentou até construir a sua primeira caixa, ter o seu primeiro freguês, né? E começar a trabalhar. Ele trabalha em vários ofícios, vendendo as coisas na rua como vendedor ambulante. Depois muda para São Carlos, vira técnico mecânica e aí a coisa continua. Que interessante, professor. E falando assim da trajetória, né, já que o senhor falou de várias histórias, que não fala de uma, né, fala do Brasil inteiro, né, como que é, professor, assim, o mercado de trabalho para um profissional, um fisioterapeuta hoje? Veja, 75% da população brasileira. Nós estamos falando de 3 brasileiros em cada 4. Depende do Sistema Único de Saúde, ou seja, dos serviços públicos para ter acesso à saúde. O ano passado, o governo gastou 1 bilhão de consultas médicas. Vou repetir, 1 bilhão. Essas consultas geraram meio bilhão de exames. Nós somos 190 milhões, então dá muito mais do que 5 consultas por habitantes. Nós somos uma população jovem, mas infelizmente temos 50 milhões de portadores de doenças crônicas e ainda vivemos 1 década a menos do que deveríamos. Então tem algo muito errado nessa equação.